Bem, eu estou aqui hoje com o Bruno Guedes Santiago, que é estudante de doutorado em filosofia na URGS, e ele fez nos últimos 2 anos, em 2023 e 24, ou 22. Comecei em 22. E o mestrado deles é também em filosofia na URGS. O Bruno também é advogado, né, Bruno? Então ele está nessa carreira dupla agora de filósofo e advogado, mas o mestrado do Bruno foi uma dissertação sobre natureza humana, cooperação e linguagem. Esse é o título? Sim, isso. Esse é o título. E então eu vou entrevistar aqui o Bruno sobre alguns dos achados dele da dissertação. Então, na primeira parte, Bruno, do teu trabalho, tu fizeste uma revisão, né, da literatura, de uma parte da literatura em biologia evolutiva e especificamente sobre a evolução dos seres humanos. Então, conta pra gente o que tu encontraste nessa tua revisão. Tá certo, então. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que abordar é justamente esse contexto em que surge, né, na literatura com mais força esse termo, essa unificação de ideias entre a ideia de cooperação e evolução. Por quê? Porque até determinado momento do século XX não era tão comum a gente encontrar autores, seja na biologia, seja na filosofia, seja em outros campos de outras ciências humanas, não era muito comum, era super raro encontrar autores que falavam sobre esses temas como eles sendo complementares e como eles tendo uma relação aproximada, uma relação importante entre esses assuntos. Eram assuntos que não se comunicavam até mais ou menos a metade do século XX. Sim, então na metade do século XX é quando começam os trabalhos de sociobiologia, certo? Exato. Edward Wilson. É nessa época também que vem aquela ideia de síntese moderna evolutiva, que foi quando o darwinismo ele passou a ser conceituado e unificado com a biologia molecular, a genética, né? A genética ela já tinha sido desenvolvida, os estudos do Mendel são do século XIX ainda, mas eles ainda eram incipientes lá no século XIX. Né? Assim como Darwin, ele também não era tão popular na época em que ele estava vivo. Né? É uma construção póstuma que os autores, os estudiosos, os discípulos do Darwin foram disseminando, mas foi só no século XX que cruzaram os caminhos da biologia molecular, das leis da genética, das leis da hereditariedade com a teoria de Darwin. Né? Isso é um parênteses interessante de se fazer, porque algumas pessoas, eu mesmo antes de estudar o assunto, pensava que o Darwin já teria algum conhecimento, já faria alguma menção à genética quando ele estudou a seleção natural e a evolução das espécies, mas a verdade é que não. O Darwin ele ainda não tinha os conhecimentos que foram se adquirindo e foram se aprimorando no século XX, e aí surge essa síntese evolutiva moderna, onde a gente tem uma teoria da evolução que pega elementos do darwinismo e os elementos da genética, da biologia molecular. Mas sobre a sociobiologia, sim. Ali início dos anos 70, final dos anos 60, um autor chamado Edward Wilson, ele começou a estudar populações animais, principalmente insetos no primeiro momento, né? Ele tinha uma fascinação assim por formigas, por abelhas. Sim, insetos sociais, né? Nem todos os insetos são sociais. Exato. Mas tem esses que são, como formigas, abelhas, cupins, Sim. que são muito mais numerosos do que os não sociais. Isso, o Wilson ele ficou assim bem fascinado e impressionado com esse tipo de insetos específicos, os insetos sociais, porque ele percebeu que eles tinham uma organização, um modo de viver bastante peculiar e distintivo da maioria das outras espécies de insetos. E ele percebeu também que esses insetos eles representavam, em termos de biomassa e de dominância, né, desse ambiente terrestre, uma proporção muito maior que outros tipos de insetos que não vivem em colônias, em sociedades, né, animais. Ele queria entender por que isso, o que diferenciaria esses insetos dos outros, sei lá, 80%, 90% das espécies de insetos que não tinham esse tipo de vida. Sim, né? Então o desafio ali era
o número de espécies de insetos que são sociais é muito pequeno, mas o número de indivíduos que vivem que pertencem a essas espécies sociais é muito alto, né? Muito maior do que todos os outros das outras espécies de insetos somadas. Isso. Então isso bom. E isso, então ele presumiu, bom, tem que ter alguma explicação. A gente tem que tentar explicar isso, né, de uma maneira que faça sentido, não pode ser ao acaso esse tipo de coisa. Então são duas coisas que precisam ser explicadas. Por que são tão poucas as espécies que são sociais? Uhum. Por que essas poucas são tão dominantes? São tão dominantes, são tão numerosas, né? Numerosas. E então, o que acontece? O Wilson, um dos primeiros passos dele foi entender e admitir que os conceitos que existiam em biologia e os termos utilizados em biologia, naquele momento, eles não davam conta de explicar esse fenômeno. Por outro lado, conceitos que já existiam nas ciências humanas, na filosofia, na sociologia principalmente, eles poderiam ser utilizados para começar uma investigação desses fenômenos. Existia uma resistência na época, né? E aí o Steven Pinker, naquele livro dele de 2004, Tabula Rasa, ele vai chamar isso de a grande muralha, né? O grande muro, porque até determinado momento do século XX, de um lado a gente tinha essa concepção de que existem as ciências naturais de um lado, e de outro lado existem as ciências sociais, esses mundos não se comunicam, a gente não pode fazer essa intersecção. E o Wilson foi dos autores que falou, não, peraí, mas os sociólogos estão falando sobre sociologia, sobre sociedade, sobre cooperação, existe na sociologia um vocabulário, e existem métodos de estudo, de quantificação, até de experimentação, que a gente pode tentar usar para entender os fenômenos que existem nessas espécies animais que têm comportamentos distintivos, comportamentos que dão maior aptidão para esses grupos, né? Sim. Então, hoje pode parecer óbvio, né? Poxa, é claro que a gente pode utilizar o termo sociedade para se referir a um grupo de animais, mas a gente tem que entender que há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, existe uma resistência, a comunidade científica não costumava usar esses termos para tentar explicar os fenômenos que não eram humanos. A minha impressão, daí eu não sei também o que os biólogos dizem, mas a minha impressão é que nos anos iniciais da teoria evolutiva, os biólogos estavam principalmente interessados em entender a evolução dos corpos. E só mais tarde, com o Wilson e outros, é que se passou a entender a cultura e as sociedades como também adaptações biológicas. Então, tem indivíduos que se adaptam ao ambiente desenvolvendo ao longo de gerações, né? Velocidade, força, couro, pelos ou garras, ou tendo deixando um número muito grande de descendentes. E tem algumas espécies que se adaptam por meio da cultura e da criação de grupos, sociedades, né? Isso. Exatamente, né? E esse é o ponto, esse é um dos pontos muito importantes também, né? Porque se a gente for ver a teoria da evolução em Darwin, ele descreve os exemplos que ele traz, as evidências que ele menciona, os outros autores que ele consulta e cita. Existe um estudo muito focado em entender o desenvolvimento dos corpos, como que a mão humana tem essa semelhança com a pata de um animal, ou a barbatana, a nadadeira de um golfinho, né? Existe uma análise muito forte das evidências físicas de como os corpos se transformaram ao longo das gerações através da seleção natural. Mas já existia no Darwin, mas ele não explorou isso com tanta ênfase. Esse ponto, existe também uma influência da convivência social, o comportamento social também é um dos vetores da evolução. Mas isso ficou um pouco escondido, ou não foi tão debatido, né, pelas primeiras gerações de intérpretes do Darwin. E aí, com a sociobiologia, nos anos 70, nos anos 80, outros autores também começam a entrar na discussão. Tem essa ideia, surge essa ideia de que,
o comportamento, a convivência social, esses indivíduos que vivem em grupo, eles também estão herdando algo que não é somente fisiológico e biológico. Existe uma herança cultural, uma herança social, né? E tem um autor brasileiro, o professor Paulo Abrantes, né, que ele fala muito sobre isso, e ele chama isso de herança dual, né, ou dupla herança, porque existe uma espécie de confluência de elementos herdados biologicamente que vão ter alguma interferência na constituição física daqueles corpos, daquela espécie, daquele indivíduo, mas existe também um elemento de cultura, um elemento de sociedade que influencia o comportamento das espécies, dos grupos ao longo do tempo, ao longo das gerações, uma após a outra. Eu acho interessante também, né, Bruno, que nessas discussões dá para ver assim que uma parte, quer dizer assim, uma coisa é o sujeito estudar a evolução de uma planta ou de uma bactéria, mas quando se estuda a evolução dos seres humanos ou de bichos parecidos com os seres humanos ou que têm comportamentos parecidos com os seres humanos, como a maioria dos mamíferos tem, né? Sobretudo os primatas, então é comum haver uma espécie assim de projeção, né? A concepção que a gente tem, que os seres humanos têm, que é predominante daquele período, projetada sobre aquela espécie ou sobre o nosso passado evolutivo. E na primeira metade do século XX houve isso, eu penso, talvez, né? Se projetou uma imagem da evolução humana como sendo basicamente motivada pela sobrevivência, em que se estaria, o que estaria sendo selecionado não seriam características genéticas individuais que se buscariam propagar ao longo nas próximas gerações. E com o surgimento da sociobiologia isso muda, porque o que o Wilson mostrou foi que, embora seja muito difícil tu criar um arranjo biológico cooperativo, como caso de formigas, abelhas, e, sobretudo esse arranjo específico assim, em que há a divisão social do trabalho, né? Nem todo mundo faz tudo. Existe um esforço social. Tem papéis específicos, né? Divisão de tarefas. Tempo social, gasto entre os indivíduos, dentro do grupo. Então, isso é muito, muito difícil de se estabelecer, mas uma vez estabelecido naquela espécie, isso dá uma grande vantagem adaptativa para aquela espécie, né? Então, hoje, houve essa mudança na literatura da biologia evolutiva do início do século XX para a segunda metade do século XX, em que se passou a dar mais ênfase, né, sobretudo na evolução humana, para a cooperação. Então, hoje, né, não é incomum assim, a gente encontrar textos de biólogos evolutivos que dizem a principal característica dos seres humanos é a capacidade cooperativa. Antigamente se dizia não é a inteligência, é a destreza, é a capacidade de enganar, é a capacidade de usar artimanhas. É a fala, exatamente. E hoje não. Hoje se tende a ver todas essas outras características, a linguagem, a fala, a cultura, como adaptações para a cooperação. Então, o que foi selecionado, teria sido selecionado, é a capacidade cooperativa, né? Então, a gente tem uma imagem hoje dos seres humanos, da natureza humana, se quiserem, que é bem diferente na biologia do que a imagem da natureza humana do início do século XX, né? Exatamente, e porque o próprio Wilson ele vai admitir ao longo do livro dele, o Sociobiologia, e ele fala algo parecido numa outra obra dele, que é A Conquista Social da Terra. Ele mesmo vai falar sobre o que é a sociobiologia, porque a sociobiologia é uma disciplina nova que surge, né? Sociologia e biologia, e ele mesmo admite, o principal objetivo da sociobiologia, na verdade, é tentar explicar o altruísmo na natureza e, por consequência, a cooperação, o tipo de cooperação que existe na natureza, o tipo de cooperação humana, como isso começa, como isso surge, porque uma vez identificado que a cooperação é super relevante por conta de todos esses aspectos que o professor Rogério destacou, surge então uma outra pergunta, bom, mas como isso começou? Da onde vem isso, né? Da onde vem esse tipo de comportamento, tanto na espécie humana, nas espécies humanas, quanto nos outros animais? De onde vem isso? Então começou uma corrida, uma busca por essa resposta.
Ok, a cooperação é relevante, a cooperação é importante, a cooperação é um dos fatores principais, se não for o principal fator na evolução humana, né? E detalhe, é muito comum às vezes a gente ler esse tipo de literatura e pensar, bom, será que esses autores na verdade eles estão excluindo outros elementos da evolução? Porque a competição existe, o individualismo, o egoísmo existe, a autopreservação existe. E sim, tudo isso existe, mas o que essa literatura vem fazendo nas últimas décadas, últimas 3, 4 décadas, é falar sim, existe competição na natureza e a competição pode direcionar, pode levar a um desenvolvimento evolutivo. O individualismo, o egoísmo também. Mas o comportamento social mais proeminente, que mais influenciou pelo menos a história evolutiva humana dessas espécies sociais é a cooperação, né? A própria história humana ela é recheada de competição, de guerra, de disputa. Que também a gente às vezes olha para o noticiário, pensa assim, né, a imagem popular que as opiniões que a gente vê assim predominando, né, as pessoas, a gente dá mais atenção, por exemplo, às guerras, a violência, a ausência de cooperação. Mas o fato é que a nossa sociedade é altamente cooperativa, né? Então tudo está interligado, quer dizer, assim, por exemplo, os alimentos que nós consumimos não são produzidos por nós. A infraestrutura das cidades, enfim, tem pessoas específicas que fazem isso e nós nos beneficiamos disso. Às vezes a gente vai num restaurante ou pega um ônibus, a pessoa que está cozinhando ou que está dirigindo o ônibus, enfim, tem um trabalho assim, ela está fazendo alguma coisa por nós e daí nós fazemos outras coisas, contribuímos de outras maneiras para a sociedade. Então a gente tem uma rede que hoje é mundial, né, de cooperação. Tem coisas que a gente consome aqui que são produzidas na China, né, e os chineses consomem aqui a soja produzida no Brasil e coisas assim. Então a gente tem uma rede mundial de cooperação. Não há nenhuma outra espécie que coopere tanto quanto os seres humanos. Então, mesmo os conflitos que acontecem nas sociedades humanas, eles são conflitos que acontecem no interior de uma rede de cooperação. Não são conflitos assim, desregrados, né? Mesmo nas regras tem certos limites, né? que em geral são seguidos, são obedecidos. Claro que às vezes a cooperação se rompe e tal, mas a regra não, é que ela ela logo em seguida se reestabelece. Que existem diferentes níveis, né? Claro que existe a cooperação em nível macro, em nível internacional, que eu acho que talvez seja o tipo de cooperação que as pessoas pensam quando escutam em cooperação, né? Lá no direito, por exemplo, na minha área, eu também sou advogado, existe muito, hoje em dia, uma tentativa de implementar a cooperação no direito tributário, cooperação entre o contribuinte e o poder público, né? Cooperação no judiciário, processual, e existe a cooperação internacional, entre nações, em contexto de relações internacionais. Isso é um tipo de cooperação, mas, que nem o professor disse, existe cooperação, células de cooperação em tudo, em absolutamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E existe uma outra máxima, né, que é muito comum a gente ver alguns autores falando sobre isso, que é a seguinte: a gente não para se dar conta, mas a história humana ela parece ser guiada, né, por conflitos entre grupos, mas grupos que cooperam, que têm uma melhor coesão, né, grupos cooperativos superam grupos que não cooperam, não são cooperativos, grupos egoístas, grupos com traidores. Então a história humana ela vai ter conflito, mas quem que está conflitando, quem que está guerreando? Grupos humanos. E quem está triunfando geralmente é um grupo humano mais coeso, com mais firmeza, mais reciprocidade, mais ajuda, mais companheirismo entre os seus indivíduos, frente a um grupo que há traidores, em que há egoístas, em que há individualistas, em que há aqueles que não querem contribuir. Sim. Então, tá. E eu acho também interessante, né, Bruno, salientar como isso tem sido assim usado pelos biólogos evolutivos para compreender a evolução da mente. Depois tu falaste também da linguagem, né? Então muitas características da nossa mente são da mente, quer dizer assim, da nossa maneira de pensar, de sentir, os nossos afetos, as nossas emoções, foram selecionadas aparentemente para induzir a cooperação, né? Então a gente já encontra assim, isso é uma diferença
que a gente já encontra entre crianças humanas e criança, não sei se diz criança, por exemplo, chimpanzé e filhotes, jovens chimpanzés. Então os chimpanzés não têm isso, né? As crianças de 2, 3 anos já têm, que é uma predisposição para cooperação e para troca. Sim. Enfim, então a gente tem assim, a gente tem sentimentos e emoções que são típicos disso, né? Então a gente tem sentimentos assim de uma espécie de tendência à conformidade social, né? Se está todo mundo, a gente de uma certa maneira a gente tenta se adaptar àquele comportamento predominante do grupo, e a gente tem assim uma inclinação natural a dividir os produtos do trabalho que foi feito em comum. Isso a gente vê com crianças, né? Se elas desempenham uma tarefa, ou fazem uma brincadeira e recebem um prêmio por aquilo, elas naturalmente tendem a dividir aquilo. E com chimpanzés e outras espécies não tem isso, né? Então, sim. Existem vários experimentos, para quem quiser botar aqui no YouTube, pesquisar literatura, né? Tem muitos experimentos feitos por um psicólogo evolucionista, Michael Tomasello. Ele vem publicando trabalhos nesse campo desde os anos 90, e ele tem muitos experimentos. Ele foi para campo fazer experimentos para testar essas hipóteses sobre cooperação envolvendo crianças humanas e outros primatas, sejam gorilas, sejam chimpanzés e bonobos, né, que é um outro tipo de chimpanzé. E muitos desses experimentos, a conclusão é basicamente essa que o professor Rogério falou. Os chimpanzés, por exemplo, que seriam os animais mais próximos ao ser humano na árvore evolutiva, nós teríamos um ancestral em comum com o chimpanzé há mais ou menos 5 ou 6 milhões de anos, o que é pouco tempo, levando em consideração o tempo da vida na Terra. Então a espécie mais próxima ao ser humano é o chimpanzé, por isso que os estudos essa maioria são feitos com chimpanzés. E a conclusão mais ou menos é sempre a mesma. Os chimpanzés, eles até conseguem se ajudar, mas é sempre num contexto de competição, num contexto de também eu faço uma coisa pra ti, se tu fizer por mim. Eu só vou te ajudar a pegar aquela banana se tu vai me ajudar a pegar também, se a gente conseguir ganhar os dois algo com isso. Agora, crianças humanas, a partir do 8º, 9º mês de vida, já parecem desenvolver um senso, e existe muita literatura sobre isso, tá? Já parecem começar a desenvolver um senso de eu, você, nós juntos, né? E aí tem toda uma literatura vasta sobre como as crianças humanas desde muito cedo sabem acompanhar o olhar, principalmente o olhar. Claro, se a gente aponta para uma criança muito pequena, ela olha para onde o dedo aponta, mas se a gente aponta o olho, a criança acompanha. Se uma criança, tem um experimento que foi feito muito legal, muito simples, em que um adulto tenta pegar um objeto no alto de uma estante e a carteira ou a chave desse adulto cai do bolso, né? Tem o vídeo. A pessoa sai da sala, a criancinha fica olhando aquilo, ela vai engatinhando, pega o objeto e vai atrás da pessoa para devolver. A criança não vai ganhar nada em troca, né? O chimpanzé só faria isso se ele soubesse que ele vai ganhar uma fruta, uma comida, alguma coisa em troca. Então, o ser humano ele tem sim uma propensão à cooperação, né? Eu não gosto de usar o termo inato, mas isso acho que é uma outra discussão sobre termos, né? Não vamos ser tão preciosistas aqui, mas a gente pode entender como uma característica inata, né? Crianças humanas, claro que ao longo da vida aprendem a aperfeiçoar e a desenvolver melhor essas capacidades, mas essas capacidades já estão, né, enraizadas na natureza humana, né? Foram selecionadas, como o professor Rogério disse. Então a gente já nasce com essa propensão a cooperar, a unirmos nossas mentes a um objetivo conjunto, né? E também tem a parte toda do altruísmo, de ajudar sem receber nada em troca, sem querer nada em troca, né? O ser humano, em regra, tem esse tipo de comportamento desde muito cedo na vida. Sim, e uma coisa que a gente tem, que os outros animais, nenhuma outra espécie parece ter, é essa espécie de o que se chama de teoria da mente, né? A capacidade de imaginar o que as outras pessoas estão pensando, o que as outras pessoas acreditam. Se colocar na pele mental do outro, exatamente. Se colocar no lugar do outro. Então, a gente consegue fazer isso tanto afetivamente, emocionalmente, né? Se a pessoa está triste, a gente pode ficar triste também, ou compartilhar das alegrias dos outros, mas também mentalmente, né? A gente consegue olhar, o Bruno está pensando isso, o Bruno está pensando aquilo, e a gente pode também atribuir às outras pessoas crenças falsas, né? Então, por exemplo, o Bruno está mentindo, o Bruno está enganado, né? Ou aquela pessoa lá está dizendo isso, mas ele está errado, então eu posso discordar.
Então a gente tem essa capacidade, de atribuir às outras pessoas crenças ou pontos de vistas diferentes dos nossos. E não há muitos indícios de que outras espécies consigam fazer isso, né? Até o presente momento, até os anos 90, o próprio Michael Tomasello, ele afirmava com toda certeza que os estudos que existiam até aquele momento eram bem conclusivos no seguinte sentido: chimpanzés e outros grandes primatas não têm essa capacidade de intencionalidade, de ler mentes como o ser humano tem. Com o passar dos anos, foram surgindo estudos, foram surgindo autores que não pretendem discordar disso, mas que tendem a flexibilizar isso e falar que eles talvez teriam algum grau muito rudimentar de intencionalidade. E aí existem aqueles chimpanzés famosos, aqueles primatas famosos, por exemplo, o chimpanzé que eles chamam de Kanzi, que supostamente conseguiria se comunicar através de um teclado, conseguiria até narrar acontecimentos do seu cotidiano, mas são experimentos assim que geram muita dúvida, muito debate, e se por acaso eles forem assim totalmente conclusivos, se trata de um único indivíduo dentre os milhares que já foram estudados. Então é muito difícil a gente pegar um caso específico, né, e tentar rebater essa afirmação de que a gente ainda não tem, né, indícios fortes de que as outras espécies têm essa capacidade, essa teoria da mente que nós temos. E de qualquer maneira, a gente tem isso num grau suficientemente desenvolvido já a partir de 4, 5 anos com crianças, ou até um pouco antes, em que elas conseguem fazer coisas que as outras espécies não conseguem, que é desempenhar tarefas em que os indivíduos têm papéis específicos e depois são capazes de trocar, né? Criar convenções, criar regras. Criar convenções e regras. Ou mesmo, assim, jogar um jogo como o de pega-pega ou esconde-esconde, né? Em que as pessoas, enfim, tem umas pessoas que estão se escondendo, outra que estão procurando, e depois esses papéis são trocados. Esse tipo de brincadeira, é necessário um tipo de capacidade mental específica para fazer isso. Quer dizer assim, eu agora estou desempenhando um papel, né, e essas outras pessoas estão desempenhando um outro papel. Então eu sei coisas que elas não sabem, elas sabem coisas, elas estão tentando fazer coisas diferentes da que eu estou fazendo. Então tem essa brincadeira. E isso a gente não encontra, né, nos outros primatas. Até tem uma entrevista do Frans de Waal, né, em que ele disse que trabalhou muitos anos, o primatologista holandês, né, que faleceu há pouco. Faleceu ano passado, se não me engano, retrasado. Então ele estudou a vida inteira o comportamento de chimpanzés, e ele disse: eu nunca vi 2 chimpanzés se coordenarem para carregar um tronco, um pedaço de madeira. E então são coisas assim triviais que crianças pequenas, humanas, fazem nas suas brincadeiras que mesmo os chimpanzés, né, que não são capazes de fazer. Então as brincadeiras dos chimpanzés são essas em que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, que nem 2 cachorros, assim, quando estão brincando, um está mordendo o outro. Na verdade, os 2 estão fazendo a mesma coisa, né? Eles não têm assim, agora eu vou desempenhar um papel, e não tem isso, né? Então a gente precisa ter uma capacidade mental específica, que é essa de entender que nós temos, cada um de nós tem um ponto de vista, e as outras pessoas têm outros pontos de vista, né? E nós conseguimos imaginar a perspectiva das outras pessoas, e nós podemos saber, né, que nós sabemos coisas que as outras pessoas não sabem, que talvez elas saibam coisas que nós não sabemos, e aí começa enfim, o tipo de troca, o tipo de interação que a gente tem com outras pessoas. E especificamente também o desenvolvimento do tipo de linguagem que a gente tem, né, que parece ter sido adaptada para esse tipo de mente, esse tipo de cooperação. Isso só ia fazer esse comentário. A mente humana, ela é especializada, né, em ser capaz de atribuir estados intencionais a outros indivíduos, né? Eu entendo que tu tem intenções, tu tem uma vida mental. Eu não apenas ajo reagindo ao que eu estou vendo tu fazer, né? Eu tô criando, nós estamos constantemente pensando sobre o que as pessoas estão pensando, e a partir disso a gente pode pautar a nossa ação, a nossa resposta. Quando a gente está se comunicando, já falando sobre linguagem, né? A linguagem é um belo exemplo de cooperação, como a cooperação é um fator muito importante, muito relevante, talvez o principal fator da linguagem humana é a cooperação também, né?
Porque a nossa linguagem não é uma linguagem só para dar ordens ou expressar emoções ou desejos ou perigos, ou enfim. A maior parte do que a gente faz com o uso da linguagem é trocar informações. Então a gente está toda hora distribuindo informações gratuitamente, né? Então se alguém me pergunta na rua como é que eu chego no endereço tal e eu sei, eu digo. E se eu não disser, né, se eu mentir, eu vou me sentir mal depois, eu vou sentir culpa. Então a gente tem tanto assim a capacidade mental e a predisposição e depois as emoções que nos induzem a isso, né? Claro que a pessoa pode ser perversa e romper com isso, mas a norma, a regra, o comportamento, a predisposição está ali, né? A gente vai até ficar chocado se alguém falar assim, eu sei chegar nesse lugar, mas eu não vou te falar. Não vou te falar exatamente. A gente fica chocado, porque não é comum, né? A gente não é habitual. Sim. E aí, inclusive, tem a pressão social. Se isso é feito em público, tem a pressão social e até o ímpeto punitivo, né? Para a pessoa que não está cooperando. Sancionar essa pessoa que não está cooperando. E às vezes é muito sutil, né? Mesmo assim, o exemplo que eu gosto, assim, se está numa mesa de restaurante, alguém te pede para passar o sal. Se fosse uma mesa com chimpanzés, eles não passavam sal, porque eu quero sal perto de mim, porque eu vou poder usar depois, né? Por que eu vou passar o sal para ti? Mas entre os seres humanos, a gente espontaneamente passa, e se alguém se nega a passar, essa pessoa vai ser recriminada pelos outros, assim, sutilmente, né? Com olhares e tal. Exato. Então, então tu não tá passando sal, não vou te convidar para ir lá em casa. Você vai ser excluída do convívio social. Vai ser ligeiramente, né? Claro que esse é um caso, assim, muito trivial, talvez não seja o caso de exclusão, mas tem uma pressãozinha ali, né? E é claro que com coisas mais assim graves ou mais importantes há uma pressão muito maior, né? Sim. E tá bom. E Bruno, outra coisa que eu queria te perguntar, ou pedir para tu comentar, é essa divisão que houve pelo menos segundo o Steven Pinker, né, no livro que tu mencionaste, a Tábula Rasa. O Steven Pinker disse que nos últimos, enfim, à medida em que começou a surgir essa literatura de biologia e psicologia evolutiva, quer dizer, os biólogos e psicólogos passaram a se ocupar de assuntos que eram antigamente domínio, ou enfim, eram assuntos exclusivos das chamadas ciências humanas, então da psicologia, da antropologia, da sociologia, da ciência política. E agora a gente tem esses mesmos assuntos sociais, os comportamentos sociais, a linguagem. A gente tem isso sendo estudado também do ponto de vista biológico e evolutivo. E o Pinker diz que houve uma espécie de divisão assim, né, grande nesse aspecto entre, de um lado, a concepção de natureza humana que passou a prevalecer nas ciências naturais, nessas ciências naturais que estudam os seres humanos, e nas ciências humanas. Nossa. Exatamente, um dos pontos do Pinker, né, dando alguns passos atrás para a gente entender melhor o contexto, o Pinker ele desenvolve a ideia dele com base na refutação que ele tem sobre a ideia de folha em branco, de tábula rasa, né, que é a ideia de que nós seres humanos nasceríamos como uma folha em branco e que basicamente tudo que a gente vem a se tornar enquanto pessoa é totalmente influenciado por construção social, por convívio social, por educação, por cultura, por política, né, por esses elementos externos, né? Então, assim, usando um exemplo muito banal, é o caso de uma pessoa nasce num determinado lugar, né, e se ela nascesse em outro local, numa outra família, ela vai desenvolver capacidades e personalidades distintas, e não haveria nenhuma influência, então, de algum aspecto biológico, um aspecto de herança, né? É a tese que antigamente os behavioristas tinham, né? De que a personalidade, o caráter, o comportamento do indivíduo é totalmente moldado pelo ambiente. E o que esses biólogos e psicólogos evolutivos estão dizendo é que, bom, uma parte com certeza mas tem uma outra parte que é biológica, que não tem como ser moldada socialmente, que não é produto de nenhuma construção social. E exatamente. E aí, essa crítica do Pinker é direcionada para essa ideia de tábula rasa, porque essa ideia
de tábula rasa foi muito comum e foi muito defendida, né, pelos cientistas sociais do início do século XX, da primeira metade do século XX. Essa parecia ser o princípio por trás da sociologia, de alguma parte da antropologia social da época. E por outro lado, segundo o Pinker, existia em contraste os biólogos mais radicais, mais ferrenhos, que estavam estudando e redescobrindo, em certa medida, algumas coisas que estavam na teoria da evolução do Darwin, né? E aí existe todo um debate sobre como as ideias do Darwin, em determinado momento, foram mal interpretadas, né? No início, na virada do século, para defender uma ideia de progressão, de superioridade, né? Aí existe toda aquela política eugenista e tudo mais, darwinismo social. Mas esse não é o ponto. Mas existia assim um grupo de cientistas da natureza, um grupo de biólogos que estariam do outro lado, segundo Pinker, falando não, construção social, isso é ínfimo, o que vai te determinar como pessoa, como indivíduo, como ser humano é tudo que tu herda, a partir da hereditariedade, a partir da genética, a partir desses aspectos assim mais ligados à biologia. Não importa onde o indivíduo vai crescer, onde o indivíduo vai se desenvolver, ele vai ter propensões herdadas biologicamente, isso vai definir quem ele é. Segundo Pinker, existiam esses dois universos, né, até certo momento, e o que o Pinker ele fala é, bom, é necessário derrubar esse muro, essa parede que existia, porque são dois reducionismos, digamos, né? Um lado explica tudo o que é humano, com conceitos sociais, a partir de construção e influência do ambiente social humano, e outro lado estaria numa outra extremidade, dizendo não, tudo é biológico, tudo é... Por isso que existe, é como a gente vê as pessoas debatendo, né, natureza versus criação, né, é um nome meio popular para esse debate, e o Pinker, ele mas eu penso que também, né, Bruno, o Pinker nesse livro está criticando principalmente agora os cientistas sociais. E aí a crítica dele vem nesse ponto, exatamente. Os cientistas sociais estariam ignorando algo que é essa questão da herança biológica, que não poderia ser ignorado, né? Isso deveria... Ok que existe a construção social, mas ela é limitada. Ela é limitada e pode haver sim uma predominância de predisposições a ideia é que biológicas. Também a cultura, também as construções sociais também são adaptações biológicas. Então exatamente. tu não tem como entender as duas coisas separadamente, mas o que o Pinker diz é que é comum hoje na antropologia, na sociologia, nas faculdades de educação, a ideia é essa de que, né, o comportamento, o caráter de um indivíduo é moldado por construções sociais, por relações de poder, por isso, por aquilo. Não sofreria influência, né, da evolução e da seleção natural. Eu vejo também em alguns debates sobre sexualidade, tem um pouco disso, né? Tem pessoas que eu já li gente dizendo isso, né, que não apenas o gênero, mas até o sexo é construído socialmente. E isso contradiz frontalmente assim o que dizem os biólogos evolutivos, né? Então, no fundo, o que o Pinker está dizendo é que esse pessoal, uma parte das ciências humanas se tornou anticientífica, né? Que eles estão usando, exatamente, então eles estão se baseando numa concepções deles, o que eles dizem baseia-se numa biologia já superada, né? Que nós temos assim 40, 50 anos aí de sociobiologia em que nega isso, que eles continuam dizendo até hoje. Então, foi interessante, o livro do Pinker gerou esse debate. Né? Ele toca em vários assuntos, ele fala sobre sexualidade, ele fala... violência, depois ele tem um livro só sobre violência. Sobre criação de filhos também, ele trata sobre isso, né? Sim. Ele fala numa curiosidade que tem uma das palestras dele que ele fala, mais recentes, em que na época que ele lançou o livro, ele foi perseguido, tentaram agredir ele, quando ele ia a público, algumas pessoas reconheciam ele e xingavam ele, perseguiam ele. O que é estranho, né? Porque o Pinker é um sujeito super, assim delicado, tem uma maneira de falar e muito assim sensato, né? Ele não é nenhum adepto de teses radicais, né? Ele parece assim bastante moderado. Tá bom, Bruno. Então eu vou colocar a tua dissertação
depois, como link aqui, tem um artigo teu que foi publicado também, não foi? Sim, eu tenho um artigo que foi publicado também na revista Intuitio, em que, de maneira bem resumida, eu trato dos assuntos que estão mais expandidos na dissertação e de pontos que a gente acabou tocando aqui, eu posso colocar o Tá, vamos deixar o teu artigo e a tua dissertação depois no link da descrição. Então tá, obrigado, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado.